A síndrome do imobilismo é um conjunto de alterações que ocorrem em indivíduos que permanecem acamados por um longo período. Ela é a deteriorização generalizada dos nossos sistemas corporais por causa da inatividade. A síndrome do imobilismo acomete não só o sistema músculo-esquelético, reduzindo a massa muscular, a força e a resistência, mas também o sistema gastrointestinal, tornando os movimentos peristálticos mais lentos, o sistema urinário, cardiovascular, respiratório, facilitando o acúmulo de secreções nos pulmões, e também o cutâneo, causando as úlceras por decúbito. Estudos apontam que durante o repouso prolongado há um declínio acentuado de nossa massa muscular, e com a total imobilidade, a massa muscular pode reduzir pela metade em menos de 2 semanas. O tratamento para a síndrome do imobilismo é a fisioterapia. A fisioterapia, nesses casos, deve ser iniciada precocemente para evitar os riscos e agravamentos da hospitalização, e pode ser uma das chaves para a recuperação mais rápida desse paciente, uma vez que melhora a circulação sanguínea, melhorando a distribuição de oxigênio e nutrientes aos tecidos. Temos que lembrar que o paciente internado em UTI apresenta restrições motoras graves. Nesses casos, a mobilização passiva, as mudanças de decúbito e o posicionamento adequado no leito podem significar as únicas possibilidades de interação do indivíduo com o ambiente e devem ser consideradas não só como uma mobilização músculo-esquelética, mas também como fonte de estimulação sensório-motora. A manifestação da forma grave da Covid-19 pode fazer com que o paciente necessite de internação e tenha que ficar por algum tempo sob os cuidados médicos, por vezes até sedado e com a utilização de ventilação mecânica, causando a síndrome do imobilismo. Vale lembrar também que a Covid-19 é uma infecção do sistema respiratório e a imobilidade no leito prejudica muito esse quadro, pois reduz a capacidade ventilatória, o volume corrente, a capacidade pulmonar total e os movimentos diafragmáticos e intercostais ficam diminuídos por causa da perda da força muscular. Além disso, a posição supina altera as pressões exercidas sobre os pulmões, facilitando o acúmulo de líquido nos alvéolos e a formação de secreções, piorando as trocas gasosas e exacerbando o quadro do paciente com Covid-19, que já tem os seus pulmões comprometidos por causa da infecção. Como resultado, podemos observar uma ventilação superficial, uma ineficiência nas trocas gasosas e uma piora nos indicadores da gasometria desse paciente. O objetivo fundamental da fisioterapia é proporcionar o retorno mais rápido possível do paciente para suas atividades regulares com o mínimo de perda. As técnicas de mobilização passiva devem ser iniciadas o mais precocemente possível, em especial nos casos de pacientes com nível de consciência rebaixado. Assim que o paciente já tiver condições, devem ser iniciadas as mobilizações ativas e as mudanças de decúbito e as trocas posturais também, priorizando a posição em sedestração. Quando houver a imobilização prolongada, o fisioterapeuta deverá elaborar um programa de exercícios que irão evoluir ao longo do tempo e reduzir os riscos associados ao imobilismo. Os objetivos desse programa serão estimular a movimentação precoce no leito e a independência nas atividades de vida diária, estimular a deambulação, manter a força muscular e a amplitude articular, evitar encurtamentos e atrofias, prevenir e tratar possíveis edemas e prevenir também as úlceras por decúbito. Com isso, o paciente terá um menor risco de complicações, menor tempo de internação e um melhor prognóstico no pós-operatório. A TVP é a trombose venosa profunda, que é a formação de um coágulo, um trombo preso à parede das veias profundas dos membros inferiores. Esse trombo, ele gera uma obstrução parcial ou total dessas veias, que são vasos responsáveis pelo retorno sanguíneo ao coração, levando então a problemas circulatórios, podendo ser grave. A formação desse coágulo, desse trombo, ele ocorre por um desequilíbrio entre os fatores procoagulantes e os fatores anticoagulantes naturais.
O que pode gerar esses desequilíbrios são os hábitos de vida, como por exemplo, tabagismo, etilismo, sedentarismo, má alimentação, as doenças sistêmicas como a hipertensão arterial sistêmica, diabetes, associação de uso de anticoncepcionais orais juntamente com o tabagismo, a senescência e outros fatores. O trauma também pode predispor o aparecimento da TVP por lesão do endotélio, mas principalmente a estase venosa que leva à TVP devido à imobilização prolongada do paciente ao leito. Os sintomas mais comuns da TVP são os sinais flogísticos no membro acometido. Bom, exatamente a relação entre TVP e Covid-19 pode ser separada em 3 partes. A primeira questão é que os pacientes que geralmente evoluem com um quadro mais grave da Covid são pacientes que possuem fatores de risco que são semelhantes aos fatores de risco para o aparecimento da TVP. Então, por exemplo, geralmente são pacientes idosos com hipertensão e diabetes, entre outras comorbidades. A segunda questão é que esses pacientes vão ficar acamados por um grande período de tempo, principalmente quanto mais idade eles tiverem. E isso favorece as estases venosas, que favorecem então o aparecimento da TVP. E o terceiro fator de correlação entre TVP e COVID é que a TVP ela pode virar a TEP, ou seja, esse trombo ele se desprende virando um êmbolo, chegando até os pulmões pela corrente sanguínea, acometendo um pulmão que já está previamente acometido pela Covid-19, piorando o quadro desses pacientes. Além da assistência ventilatória, a fisioterapia ela institui a fisioterapia motora. Para a prevenção da TVP, os exercícios mais importantes são os de membros inferiores. Eles podem ser ativos, dependendo da situação clínica dos pacientes acometidos pela COVID. Então, por exemplo, se eles apresentarem desregulação da saturação, da frequência cardíaca, frequência respiratória, da PA, nós não devemos colocá-los em grande esforço, né? Porque isso vai piorar a dispneia deles. Quando os pacientes estão sedados ou em situações de muitas instabilidades, a gente pode realizar as mobilizações passivas em membros inferiores para evitar a TVP e também as mudanças de decúbito. Bom, é isso. Muito obrigada pela participação.